Boa tarde a todos, amigos e amigas. Sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é André Lima, eu sou do Instituto Democracia e Sustentabilidade e da Rede de Advocacy Colaborativo, a RAC, que, junto com o Observatório do Clima, idealizou esse processo de palestras e de treinamento para alguns temas-chave que estão em debate aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já estiveram ao longo dos últimos 2 anos e vão continuar esse ano. A RAC, Rede de Advocacy Colaborativo, é uma organização com mais de 100, uma rede com mais de 100 organizações que atuam em diferentes temas, dentre eles os temas ligados à agenda de meio ambiente e clima, mas também direitos humanos, transparência, nova economia, né? E uma das prioridades do nosso grupo tem sido dialogar com assessores e buscar dialogar com assessores e consultores parlamentares dos diferentes partidos, dos diferentes campos políticos, para trazer cada vez mais informação qualificada, técnica, de alto nível, para facilitar, auxiliar, subsidiar o debate no parlamento, né? Quanto mais qualidade o debate no parlamento, mais forte é a nossa democracia. E é nesse sentido que o IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, está super envolvido nisso. E muito grato aqui, quero agradecer a toda a equipe, em nome da Viviane, do CEFOR, que está dando essa oportunidade para esse diálogo hoje, né? Como eu disse, uma iniciativa do CEFOR, junto com a Frente Parlamentar Ambientalista, o Observatório do Clima e a Rede de Advocacy Colaborativo. Nós estamos gravando essa sessão, porque algumas pessoas, alguns assessores disseram que não poderiam estar presentes, então a gente quer depois, inclusive, disponibilizar o link e também as apresentações, né? E eu quero pedir a gentileza a todos e todas que deixem os seus áudios fechados. A gente vai colecionar aí as perguntas e intervenções ao longo das palestras e depois da fala da professora Brenda e do professor Rajão, a gente vai começar a interagir fazendo as perguntas, que a gente vai pedir que sejam feitas por escrito, tá? E se der tempo, a gente quer, obviamente, trabalhar todas as perguntas. E depois a gente pode avaliar, eventualmente, se for o caso, até combinar com o CEFOR, se for necessário, pensar numa outra sessão, caso a gente tenha um volume de perguntas muito grande que não dê para tratar no tempo de 1h30, estourando 2 horas que a gente se organizou para ter essa conversa. Eu quero pedir também para a doutora Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA, 30 anos, consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Então, se tem alguém aqui há mais tempo do que quase todos nós aqui na casa, é a Sueli. Também dá as boas-vindas aí em nome do Observatório do Clima, Sueli. Obrigada, André. É só realmente para assim, agradecer, né? Agradecer ao CEFOR, a Frente Ambientalista, que viabilizou a conexão com o CEFOR. E esse evento, ele vem, na verdade, ele é inspirado por iniciativas da RAC anteriores à questão da pandemia, e a RAC organizava em cafés da manhã, né? E aí nós ficamos debatendo como dar continuidade, porque os cafés da manhã estavam dando muito certo, cafés da manhã temáticos, onde a gente trazia especialistas para conversar com os assessores de gabinete, né? E a ideia é dar continuidade a isso, e nós temos já uma lista aí de outros temas. Os primeiros são regularização, e na semana que vem, licenciamento ambiental. Na semana que vem até vou participar como uma das palestrantes. E realmente a proposta é para você apresentar de uma forma bastante técnica o que está sendo debatido sobre aqueles temas, quais são as polêmicas, mas não olhando processo legislativo, olhando realmente conteúdo para subsidiar, na verdade, os debates na casa, né? Para tentar garantir que quem atua junto, no dia a dia, junto com os parlamentares, tenha conhecimento, pelo menos básico, sobre as matérias que estão em pauta. Então, essa é a proposta.
E a gente está pensando grande, né, André, de dar continuidade aí com um conjunto de temas extenso. Vamos ver a frequência, mas queremos realmente que essa parceria com o CEFOR e com a Frente Ambientalista seja uma coisa sistemática, né? Seja um evento sistemático aí ao longo do ano. Então, era mais as palavras, assim, em nome do Observatório do Clima, eu agradeço o empenho de todos e eu espero que quem está aqui assistindo aproveite bastante, porque são duas feras aí que vão falar e todos vocês vão ver a quantidade de conhecimento que eles têm para passar. Então, obrigada. Muito bom, Sueli, gratíssimo. Só lembrar que o nosso amigo André, aqui do CEFOR, que está dando assistência aqui e o suporte técnico para nós, colocou aqui no chat que quem quiser o certificado desse evento, preencher no formulário, ele inseriu o link aqui, vejam aqui no chat ao lado. Eu também quero pedir a gentileza de todos que estiverem aqui, se puderem colocar aqui também no chat o seu nome, qual gabinete que pertencem, e se quiserem também colocar o contato telefônico, porque isso depois também facilita, caso a gente queira mandar algum material, né? Então é isso, meus amigos. Nós temos aqui, como disse a Sueli Araújo, duas das pessoas de maior gabarito aí para falar sobre o tema. Esse é um tema bastante moderno, contemporâneo, crítico. Nós estamos aqui com a advogada Brenda Brito, consultora em meio ambiente, gestão fundiária, pesquisadora associada ao Amazon, uma organização que trabalha há algumas décadas, inclusive com produção de dados e análise sobre o tema do uso do solo na Amazônia e da gestão territorial, né? Doutora também pela Universidade de Stanford, e na sequência nós teremos depois o professor Raoni Rajão, professor de gestão ambiental, coordenador do Laboratório de Estudos em Gestão de Serviços Ambientais do LAGESA, da Universidade Federal de Minas Gerais. Grato aí por terem aceito o nosso convite. Duas pessoas que têm estudado muito esse assunto, sobretudo à luz dos debates que têm aquecido aí a agenda no Parlamento Brasileiro. Então, vou pedir para a Brenda começar a sua fala. Brenda, grato aí mais uma vez, e com vocês, Brenda Brito. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aqui feito pelo próprio André Lima, pelo CEFOR, pelo OC. Acho que vai ser importante, né? Acho que ter esses momentos aqui de troca e também de ouvir um pouco os comentários, as dúvidas, né, que as pessoas têm sobre esses temas, já que é um tema que está aí, como o André colocou, e a Sueli também na pauta, né? Ou entrando na pauta novamente. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só ver aqui, me avisem quando estiver aparecendo. Está aparecendo já? Já, pode estar aparecendo. Tá. Ok. O que eu preparei para hoje? Eu vou falar um pouco desse tema de regularização fundiária, mas olhando para uma perspectiva da compatibilidade entre o que a gente tem de legislação e políticas de regularização fundiária com a questão de combate ao desmatamento, porque eu acho que esse é um pouco o enfoque que tem sido dado nesse tema fundiário, pelo menos a nível de discurso, né? E eu acho que é importante a gente refletir, entendendo o que já existe, né, e até que ponto aquilo que está sendo proposto agora recentemente contribui ou não para aumentar a compatibilidade aí entre esses temas, né? Essas reflexões aqui que eu vou trazer, elas vão estar mais detalhadas no estudo que a gente vai divulgar semana que vem. Hoje até saiu uma matéria de uma parte desse estudo no Valor Econômico, e ainda não está no site porque ainda está sob embargo com alguns jornalistas, mas semana que vem ele vai estar disponível. E ele trata, na verdade, de uma avaliação que a gente fez sobre a legislação, não só federal, mas também estadual. Vou pincelar hoje mais a parte federal, mas vou falar um pouquinho dos estados, porque eu acho que é importante entender que, quando a gente fala de regularização fundiária na Amazônia, a gente também tem que entender que os estados eles vão ter atribuição e as suas próprias regras, que muitas vezes não tem nada a ver com a regra federal. Então, é um problema que é um pouco mais complexo, né? Bem, acho que esse é um tema que tem sido muito, voltou, acho que à tona, vai e vem, né? Em geral, quando a gente fala de conservação, ele sempre aparece, mas ele tem sido muito comum nos últimos 2 anos a gente ouvir essas frases de tem que titular, porque assim o proprietário não vai desmatar, olha, precisa titular para identificar e punir quem está desmatando. Então, isso tem sido um pouco
as falas que a gente escuta no governo federal, em representantes do Congresso, nos estados, né? Mas o que a gente percebeu na nossa avaliação é que, na prática, as leis fundiárias e a forma como elas são implementadas, elas acabam, na nossa avaliação, incentivando um ciclo de grilagem e desmatamento. Pode parecer estranho a gente falar que a lei incentiva a grilagem, já que quando a gente fala de grilagem, a gente fala de algo que é ilegal. Mas por isso eu queria esclarecer o que eu entendo como grilagem. Eu uso muito esse conceito que vem da literatura, de entender que grilagem é toda ação que visa obter a posse ou propriedade da terra por meio de um ato ilícito, né? Por meio de um crime, na verdade. Então, se eu estou praticando um crime visando obter uma terra, eu estou, na prática, praticando grilagem. Então, o que é um crime nesse caso? Se eu estou desmatando floresta pública, por exemplo, que é um crime previsto na lei de crimes ambientais, eu vou estar, na verdade, com o objetivo de ocupar e de obter aquela terra, né, eu vou estar praticando grilagem. Se eu falsifico informação para um órgão fundiário, dizendo, né, que eu cumpro determinados requisitos, quando na verdade eu não cumpro, eu também estou praticando um crime que está levando à grilagem. Então, eu estou considerando aqui uma abordagem mais ampla, até porque a grilagem, como não existe na legislação a definição disso, né? Então, acho que é sempre importante a gente nivelar, quando a gente está conversando sobre esse tema, o que cada um entende para tentar falar a mesma língua, né? Então, o que a gente percebeu na nossa avaliação, eu vou pincelar um pouco aqui hoje, porque eu diria que tem no mínimo 6 incentivos que a gente identificou, que a gente diz que são incentivos na lei de desmatamento. Eu vou trazer 3 aqui, que eu acho que são mais relevantes para a conversa, e depois conectar um pouco com a questão dos projetos de lei que estão aí tramitando, né? Então, quais seriam esses 3 incentivos que eu vou destacar aqui hoje, que a gente tem hoje em dia na legislação? Primeiro, a nossa avaliação mostrou que as leis estaduais e as federais, né, se a gente fala principalmente da Lei 11.952, a gente avalia que elas acabam permitindo uma contínua invasão de terras públicas. Por quê? Ou porque não existe, no caso da maioria das leis dos estados da Amazônia, não existe uma data limite em que a terra pública tem que ser ocupada para que aquela ocupação tenha direito a receber algum título, ou porque, no caso, principalmente federal, essa data que existe na lei, ela é mudada, ela acaba sendo mudada, e a gente está no momento de uma pressão para mudança do que a gente chama desse marco temporal. Então, isso ocorreu, por exemplo, no caso da legislação federal, a Lei 11.952, que foi publicada em 2009, ela previa que só quem tinha ocupado terra pública até 2004 poderia, cumprido outros requisitos, pleitear e receber um título de terra. Quando foi em 2017, essa lei foi alterada, ali no governo Temer, inicialmente por uma medida provisória, depois confirmada em lei, e essa data, acabaram se criando 2 situações, mas no final você tem uma extensão que permite que ocupações que foram feitas até 2011 possam ser regularizadas. Tem lá uma diferença de quem ocupou 2008, 2011, mas se a gente pegar o conjunto é até 2011. Então, a gente acabou tendo aí uma extensão desse prazo até 2011. E no ano passado, vocês sabem, a maioria aqui acompanhou, talvez, a medida provisória 910, se aquele texto fosse aprovado, esse prazo ia de novo ser estendido até 2018, né? Considerando a situação lá que a gente chama de venda direta. Então, a gente está num processo em que ou você não tem uma data, quando a gente olha para os estados, como Amazonas, Maranhão, Tocantins, Acre, não tem essa data limite nas leis, ou são datas que são colocadas e são modificadas. Mais recentemente, quem mudou também a data foi Roraima, mudou a lei estadual, passando de 2009, se não me engano, para 2017. Então, esse é um processo que está bem dinâmico e acontecendo. O que isso significa na prática? Eu gosto sempre de trazer essa figura, que ela é simples, mas que eu acho que ela explica muito bem o que a gente está falando. Na prática, a gente tem sempre um estímulo para a continuidade do que a gente chama desse ciclo de grilagem de desmatamento, né? Que é a ocupação da terra pública associada a um desmatamento que é feito para sinalizar que aquela área está sendo ocupada. Na sequência, você tem esses ocupantes, invasores, inscrevendo essas áreas, esses imóveis, em cadastros públicos, como Cadastro Ambiental Rural, mas também solicitando título de terra. E se, por acaso, a legislação em vigor não permite a legalização dessas ocupações, por exemplo, porque elas foram feitas depois de um prazo permitido,
Então, a gente acaba vendo aí uma pressão para modificar a lei, e ao mudar a lei para permitir essa legalização, isso acaba impulsionando um novo ciclo, porque se eu acabei de mudar a lei agora, por que eu não posso mudá-la depois? Então, a gente tem aí essa repetição acontecendo, né? E foi exatamente o que a gente viu em 2017 com a mudança da lei, e agora, mais recentemente, com essa pressão para mudar de novo, né? Então, na prática, a gente ainda está aqui nessa fase, né? Porque a medida provisória caducou ano passado, 910, mas a gente tem agora 2 projetos de lei que estão querendo modificar a lei, e eu vou falar um pouco mais depois, mas em que pese só um deles explicitamente mudar o marco temporal, eu entendo que existe uma brecha extremamente complicada nos 2, que pode permitir legalização de áreas ocupadas, inclusive, depois, no futuro. Eu vou falar disso mais depois. Isso cria, basicamente, uma grande contradição no nosso ordenamento jurídico. Isso já criou, na verdade, e se a gente mudar a lei de novo, vai continuar criando. Por quê? A gente teve, em 2006, a aprovação da Lei de Gestão de Florestas Públicas, que fala sobre concessões florestais, e nessa lei, a ideia da aprovação da lei era de que você não teria mais essa possibilidade de privatização de floresta pública, de vender floresta pública. Então, você diria, não, floresta pública vai ser ou concessão, ou vai ser unidade de conservação, ou vai ser território de comunidades, mas você não tem mais a lógica da venda, digamos assim, da floresta pública. O problema é que, quando foi em 2017, teve aquela alteração na lei, na 11952, para mudar o prazo, o que essa lei fala agora? Olha, se houve ocupação de terra pública da União até 2011, então vai poder regularizar. Ou seja, a floresta não pode ser vendida, mas se ela foi ocupada e desmatada, agora ela vai poder, até 2011. E se a gente mudar mais uma vez esse prazo, ou permitir exceções, isso aí não vai ter fim. Na verdade, o fim vai ser o fim da floresta, porque você sempre vai ter esse movimento de ocupação, desmatamento, para forçar ali a titulação. E a gente até fez um levantamento recente, a gente viu que, se a gente considerar as áreas que estão no Cadastro Nacional de Florestas Públicas do Território brasileiro, 9% dessa área já tem imóveis mapeados para regulação fundiária hoje no INCRA. A gente conseguiu esse dado recente. Então, basicamente é isso. Se não tiver um limite, né, para essa data, e se a gente não entender que toda vez que a gente muda a lei fundiária, mudando essas regras, a gente acaba fazendo uma contradição com a legislação ambiental, a gente vai ter esse processo contínuo de ocupação da floresta pública forçando uma privatização. Um outro incentivo que a gente identificou, e aí mais ligado ao desmatamento, é o fato de que nenhuma das leis fundiárias, nem a federal, nem a estadual, proíbe a titulação de áreas que estão sendo desmatadas. Mesmo que a gente esteja falando de desmatamento agora, ocorrendo neste momento, não existe nenhuma regra dizendo que não pode titular essas áreas que estão sendo desmatadas ilegalmente. E a maioria dos casos não exige, mesmo que tenha esse desmatamento, que ele seja identificado, a maioria não exige que antes da titulação exista um comprometimento de recuperar esse passivo. Existe uma exceção na lei federal, que é bem exceção, que é dizendo o seguinte: se a área foi ocupada, aliás, se essa área já recebeu uma multa do IBAMA, e tem que ser do órgão federal, não pode ser de órgão estadual, pela lei, se ela recebeu uma multa do IBAMA, e se no momento de uma vistoria se identificar que não tem nada naquela área, só desmatamento, nenhuma outra característica dessa área atende os requisitos, nessa situação, esse imóvel só pode ser regularizado se a pessoa assinar um TAC, ou um termo de compromisso. Mas em todas as outras situações, se for um desmatamento ilegal não atuado, etc., vai poder regularizar e não vai poder fazer nenhum tipo de comprometimento de regularização, não vai precisar fazer nenhum tipo de comprometimento para regularizar aquele imóvel. Então, a gente está tendo aqui um movimento de mudança de prazo e, ao mesmo tempo, de permissão de que áreas que estão sendo desmatadas recentemente possam ser regularizadas sem nenhum tipo de comprometimento para regularizar, para recompor o passivo. E mesmo que algumas leis, como é o caso da federal, digam que tem certas condições que têm que ser cumpridas depois de receber o título, para que aquela área seja mantida, ou seja, eu recebi um título, aí tem várias cláusulas lá, que a gente chama de cláusulas resolutivas, que se elas não forem cumpridas, eu vou perder o meu imóvel. Uma dessas cláusulas, no caso federal,
cumprir a legislação ambiental, é bem genérico, já foi mais específico no passado, acabou ficando genérico aí nessa mudança de lei em 2017, mas está lá dizendo, olha, tem que cumprir a lei ambiental, senão você vai perder o imóvel. Ou seja, eu posso até assumir que se eu desmatar, eu perco o imóvel. O problema é que essas cláusulas não são monitoradas. Nem o governo federal, quando titula, nem os estados têm nenhum tipo de acompanhamento do que está acontecendo. O Tribunal de Contas da União, na auditoria mais recente, que foi feita no sistema de regularização fundiária, ele identificou que mais da metade dos títulos emitidos pelo governo federal já tinham desmatamento após 2008, mas nenhuma atitude foi tomada pelo governo federal de exigir regularização ambiental, ou se parte desse desmatamento ocorreu após a titulação, de ir atrás e efetivamente iniciar um processo de retomada. Então, assim, não há limite para ocupar, ou esse limite é mudado, não há limite, não há impedimento para regularizar e titular áreas desmatadas recentemente, e muito menos há uma cobrança de que essa regra ambiental seja cumprida para que aquele imóvel seja mantido. Então, a gente acaba, na nossa visão aqui, tendo esses incentivos para que você tenha aí, cada vez mais, ocupação e desmatamento, sem nenhum tipo de garantia de que essas áreas, de fato, vão ou reduzir desmatamento ou ser regularizadas, né? Tem até um estudo que foi divulgado no passado, por um grupo de pesquisadores, incluindo um brasileiro, o Thiago Reis, que eles avaliaram o programa, na época, o programa Terra Legal, até 2016, e eles identificaram que em pequenos e médios imóveis tinha uma tendência de desmatamento após a titulação, provavelmente porque essas pessoas acabam conseguindo acessar crédito rural e acabam desmatando para expandir a produção. E no caso dos grandes imóveis, o desmatamento ocorria muito antes da titulação, em parte também porque você quer comprovar que você ocupa uma área grande, né? Então, mesmo essas análises mais que olham o que está acontecendo uma vez que as áreas são regularizadas, elas já mostram que realmente não tem essa relação tão forte de dizer que vai reduzir o desmatamento quando titula, né? Bem, no caso dos projetos de lei que estão no Congresso, né, a gente tem o projeto de lei 2633, que foi apresentado ano passado na sequência aí que a MP caducou, e a gente tem o novo aí desse ano, que é o projeto de lei 510, mas ele é novo em numeração, mas o conteúdo ele não é novo, né? O autor é o senador Irajá, e ele foi relator da MP ano passado, e esse PL, ele copia, em grande parte, uma das versões do relatório que ele fez na época para a MP. Então, boa parte do conteúdo, de fato, ele vem lá da MP nos dois casos. Na minha avaliação, nenhum desses PLs, eles trazem contribuições para reverter ou eliminar esses incentivos que eu falei para vocês, né, para combater a grilagem de desmatamento. Em alguns casos, trazem meras repetições de coisas que já existem, meio que trazendo para essa lei específica, o que, honestamente, não faz muito sentido, não tem inovação. Existe, na minha interpretação, uma brecha bem complicada nos dois, porque ambos querem incluir um parágrafo que fala que áreas que não cumprirem os requisitos de regularização poderão ser regularizadas via licitação. Agora, quando eu deixo bem aberto dizendo que se eu não cumprir o requisito de regularização, eu posso estar falando do marco temporal. Ou seja, eu posso estar aqui deixando em aberto uma margem para a interpretação de dizer que quem ocupa a área depois daquele marco temporal definido em lei não está cumprindo o requisito e, de repente, vai poder regularizar aquele imóvel via licitação. No caso do PL 510, ainda se cria um direito de preferência para quem está lá. Qual que é o problema nesse caso? É que, de fato, se essa for a interpretação, você vai ter aí uma brecha para que áreas que sejam invadidas a qualquer momento sejam regularizadas. E mesmo a licitação, ela não vai necessariamente ser uma trava, porque você vai estar, na prática, ali, desmatando áreas para meio que forçar que elas sejam privatizadas, né? Além disso, ambos também trazem riscos para aumentar o risco para legalizar áreas em conflito, porque eles mexem no tamanho das áreas que precisam ter vistoria em campo. Então, hoje em dia, a regra fala que áreas abaixo de até 4 módulos fiscais, que são considerados pequenos imóveis, de agricultura familiar, elas não precisam ter vistoria, a não ser em algumas exceções, mas, em regra geral, não precisam. O PL da Câmara, o 2633, quer aumentar isso para 6 módulos fiscais, sem
honestamente, na minha visão, nenhuma justificativa técnica para isso. E o PL 510, que é eliminar a vistoria para qualquer tipo de imóvel até 2.500 hectares. Então, entendo que isso aumenta o risco de legalizar em conflito, porque não tem como a gente saber remotamente se uma área está livre de conflito. É uma posse mansa pacífica, né, como a gente fala. Então, isso vai acabar, inclusive, contrariando uma própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que avaliou esse quesito de dispensa de vistoria em relação à Lei 11.952, e entendeu que essa vistoria só pode ser dispensada quando você assegura outros procedimentos robustos, digamos assim, para realmente entender que aquela área não está sob conflito. E os PLs não trazem esses elementos. Eles não trazem elementos que possam, de fato, assegurar que você está usando diferentes dados que vão te garantir que aquela área não está em conflito. Tem outras coisas que eu acho que são também bastante complicadas, especialmente no PL 510. Ele mexe efetivamente naquele prazo no marco temporal. A diferença aqui é que ele amplia para 2014, considerando as diferentes possibilidades, a dispensa de licitação, né, para regularização, e ele abre aquela brecha que eu falei para vocês para áreas sem licitação, né, que eventualmente sejam ocupadas até depois, dependendo de como foi interpretado. Ele também permite reincidência de invasão em terra pública, porque ele admite que pessoas que foram regularizadas antes possam ser novamente, então isso também eu acho bastante complicado, a gente deveria entender que isso é uma exceção e não uma regra de que sempre quem ocupar a terra pública vai poder ter título, senão a gente vai acabar também estimulando que isso continue. Tem uma novidade que eu achei estranha nesse PL, que hoje em dia existe uma previsão de que a lei de regulação fundiária possa ser aplicada em áreas que foram projetos de assentamento criados até 1985. Por uma série de fatores, isso foi considerado, isso está na lei, mas esse PL ele introduz um parágrafo que meio que parece que vai ampliar para qualquer tipo de projeto de assentamento, deixa muito em aberto. Eu acho que isso aqui é um risco, inclusive, para que essa lei acabe incidindo em projetos que a gente chama de diferenciados, né, que são projetos de assentamento agroextrativistas, PDS, que eles têm uma outra lógica, e eu acho que aqui tem também um risco grande nesse caso específico, né? E tem vários benefícios, né, que eu diria que são colocados nesse PL para médios e grandes imóveis, assim, por exemplo, acaba reduzindo valores cobrados para quem já tem outro imóvel, porque hoje em dia quem já tem outro imóvel e ocupando até 2011 paga valor máximo do BTN e do INCRA. Mas esse PL está mexendo em onde essa possibilidade aparece, e a minha interpretação é que isso pode levar ao entendimento de que esses imóveis passariam a pagar um valor menor, que é previsto em lei. Dispensa custas e taxas em cartórios para todos os imóveis, hoje em dia isso só pode para pequenos, né? E ele também traz uma novidade, que não aparecia na NT, que é ampliar prazo de renegociação para crédito rural. Isso foi uma negociação, entendo que lá na época do governo Temer, o prazo já acabou, e aí o PL meio que está trazendo isso para cá para tentar ampliar. Eu não tenho noção do quanto isso representa de dívida em crédito rural, mas acho que seria importante entender do que a gente está falando aqui, porque, de novo, essa questão também de ficar renegociando eternamente, a gente acaba nunca perdendo a credibilidade de que um dia isso vai ser cobrado, né? Bem, acho que já encaminhando aqui para o final, né? Então, ok. Então, a gente tem esses incentivos, os PLs, na minha visão, não trazem elementos que, de fato, vão alinhar as leis fundiárias com conservação e combate ao desmatamento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar a lei que a gente já tem, gente. A gente tem todo o arcabouço jurídico que diz exatamente o que tem que ser feito na hora que a gente vai destinar a terra pública. Então, pela Constituição, a gente tem que priorizar demandas de territórios indígenas, de comunidades quilombolas, de comunidades tradicionais, alocar áreas que têm prioridade para conservação para unidade de conservação, alocar floresta pública para concessões, criar assentamentos onde você tem demanda para isso, né, de agricultura familiar, e a titulação privada ela já é prevista na lei. Então, todo o passivo que existe, é fato, de famílias que vieram para a Amazônia, estimuladas pelo governo, esperando o título, essas famílias já são atendidas pela lei atual. Então, a lei atual já permite, como eu falei antes, titular terras públicas ocupadas na União até 2011. Então, a gente já está falando de toda essa demanda antiga, né?
já é possível agilizar processos de pequenos imóveis, até 4 imóveis fiscais, porque pode dispensar vistoria. Já tem previsão de doar imóveis na Amazônia até um módulo fiscal e também de cobrar valores muito abaixo do mercado para imóveis médios e grandes até 2.500 hectares. Então, a lei atual ela já traz muita facilidade para a regularização. Agora, ela precisa ser implementada, né, para que a gente possa, de fato, dar vazão aí a toda essa demanda que existe, né? Eu teria algumas sugestões, mas acho que eu já avancei um pouco no tempo. Como é que eu estou ainda? Eu não estou controlando aqui. Do que poderia ser feito se a gente, de fato, quisesse mudar a lei para alinhar ela com conservação. Mas eu não sei se eu vou entrar muito aqui, porque eu acho que eu vou demorar muito. Mas só acho que um ponto principal aqui, talvez 2 pontos. A gente precisa determinar que áreas desmatadas recentemente não podem ser tituladas, porque senão a gente nunca vai barrar esse processo de desmatamento. E a outra questão é que precisa ter uma vedação muito explícita, já para mim ela era explícita, mas aparentemente não é, de que áreas de florestas públicas não podem ser colocadas para a regulação fundiária, porque a lei já fala que elas são florestas públicas, mesmo que elas sejam desmatadas. Então, a gente precisa ter um alinhamento e uma melhor coordenação entre a legislação ambiental e fundiária. Esse seria o tipo de mudança que eu faria na lei, mas da forma como estão hoje os PLs, eu não acho que eles estão atendendo esse tipo de necessidade. Eu vou ficar por aqui, vou deixar aqui meu contato também e passar para o Raul. Muito obrigado, Brenda, gratíssimo. Amigos, também a gente quer, a partir de agora, quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo aqui pelo chat, né? E também estou pedindo às pessoas que estiverem chegando, que ainda não se apresentaram aqui no chat, colocar seu nome, o gabinete que representa, ou a liderança que representa, e se puder deixar também um contato, facilita depois a gente mandar material, mandar o link dessa gravação, enfim, manter contato também. Muito grato, Brenda, mais uma vez. Eu passo então a bola para o Rajão, Raoni Rajão, professor Raoni Rajão, contigo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Enfim, depois da apresentação tão clara e tão detalhada da Brenda, fica até difícil somar, mas eu trouxe aqui alguns números, algumas ideias que eu acho que pode ajudar a dar mais concretude, né, para alguns dos elementos jurídicos ali tão bem analisados por ela. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo vendo o slide? Perfeito. Sim, então, sim, Rajão. O objetivo da apresentação é localizar essa questão, né, de contextualizar o problema da regularização fundiária e, no final, também trazer alguns números que possam nos ajudar a visualizar o impacto desses 2 PLs que estão sendo discutidos. Né? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer e identificar de quais áreas nós estamos falando, né? Quais são aquelas áreas que são terras federais, né, que no caso a PL, como já bem colocado pela Brenda, ela se aplica somente a essas áreas que são da União, né, do governo federal, e que não tenham sido já destinadas para outras finalidades, apesar de que existem aí, né, mesmo as áreas destinadas para assentamentos, né, e áreas de desenvolvimento sustentável como apontado para a Brenda, talvez possam ser afetadas também. Mas, termos mais restritos, né, as áreas ainda não destinadas, que são essas áreas em torno principalmente das rodovias, né, que na década de 70, né, teve um decreto presidencial em 71, que estabeleceu que para auxiliar o processo de colonização da Amazônia, o entorno de 100 quilômetros de cada lado das rodovias que cruzam a região, né? Você tem aqui a 163, você tem aqui também, né, a BR, a Transamazônica, você tem a 319, ela seria destinada, né, à colonização. Né? E essas áreas, parte delas já foi destinadas, né? Parte delas já está ocupadas, inclusive, e pelo CAR, porém não destinadas eventualmente, né? E outras, essas que estão aqui em amarelo, são aquelas que não têm destinação e nenhuma afirmação de posse dessas áreas, né? Que somam, né, considerando essas 2 categorias aqui, a rosa e a azul, né, no total de 50 milhões de hectares, ou seja, estamos falando aí de uma área muito substancial do território brasileiro. E para que servem essas áreas? Né? O que nós já temos na nossa legislação, né? E aí, enfim, eu não sou da área de direito, mas trabalho com política pública ao mesmo tempo, né? Peço aí, caso precise ser complementado, a Constituição Federal,
ela apresenta, né, e diz que essas terras não destinadas, elas podem sim, né, serem utilizadas e serem destinadas para parcelas particulares, que é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de uma terra que é pública e que, através de um pagamento, né, de um valor muito menor do preço de mercado, né, por volta de 20% do preço de mercado, e no caso dos imóveis até 100 hectares, até gratuitamente, é transferido para particulares, ou seja, é uma privatização da terra pública, né? Então, isso é importante dizer, e que é uma das possibilidades que o PL se debruça. Agora, você pode também destinar a área para um assentamento, para uma reforma agrária, né, e que inclusive foi paralisada aí, né, nos últimos 2 anos. Ou você pode também demarcar terras indígenas. Existem 177 terras indígenas não regularizadas homologadas, que estão em estudo, mas que esses estudos não são concluídos, né, e que não é homologado. Ou também unidade de conservação. Né? Essas áreas também podem ser destinadas, por exemplo, como florestas nacionais para a exploração madeireira, para a conservação da biodiversidade. Ou seja, deveria haver, ou seja, por cima desse debate, né, com relação à regularização fundiária e esses 2 PLs, a meu ver, é necessário dar um passo atrás e debater o destino dessas áreas com relação a essas diferentes atribuições já previstas pela legislação, né, e pela Constituição Federal, mas, infelizmente, a gente está focando principalmente só nessa modalidade, que é aquela modalidade que tem um ganho político mais direto, por isso, obviamente, também um interesse. Né? E que áreas são essas? Né? Bem, é difícil você estimar exatamente quem que vai se beneficiar e quem que vai buscar essa regularização. Né? Mas, para poder ter uma ideia de quem que hoje está buscando essa regularização, o INCRA ele fez um esforço enorme, né, a partir de 2009, no âmbito do Terra Legal, de já referenciar lotes, né, na Amazônia Legal, né, mas também em outras regiões do Brasil, mas com muito foco na Amazônia Legal, né, e colocá-los numa fila de processamento, numa fila de regularização fundiária, né, e que são cerca de 108 mil imóveis, né, que estão ali em análise pelo INCRA. A primeira coisa que chama a atenção é que esses imóveis são, na sua maioria absoluta, até 4 módulos fiscais. Ou seja, são imóveis que, na legislação atual, já são beneficiados com uma autodeclaração junto com demais documentos, com demais comprovações, como apontado pela Brenda, né, a partir da decisão do STF, mas já tem uma aprovação facilitada. E 70% são até o módulo fiscal. Existe aí um debate enorme em aumentar essa área de autodeclaração, essa área através, por exemplo, da verificação por satélite, mas os 108 mil imóveis hoje aguardando análise dentro do INCRA, só 4.800 imóveis são acima de 4 módulos fiscais, até 15 módulos fiscais. Né? Isso para poder dar um pouco também a dimensão que, quando a gente fala em mudar esses parâmetros da lei, não é para beneficiar os 100 mil imóveis que estão lá há anos esperando a regularização fundiária dentro do INCRA. É para poder beneficiar esses 4% aqui, né, de produtores, de médios e grandes produtores, que estão buscando, de certa forma, um meio de acelerar a sua regularização. Outra questão também, que é muitas vezes utilizada no debate sobre a regularização fundiária, que é preciso acelerar a regularização fundiária, porque essas pessoas foram para lá na década de 70, na década de 80, né, elas merecem isso, etc. Né? E nós resolvemos fazer o seguinte exercício. Vamos analisar, desses 108 mil imóveis que estão aguardando regularização, quem desses 108 mil imóveis quais dessas parcelas tinha alguma evidência de uso agropecuário em 85? Né? Ou seja, que no caso aqui foi definido como uma área acima de 5% do imóvel total, com alguma evidência ali de desmatamento. Né? E o que a gente vê é que dos 108 mil imóveis, só 48 mil, ou seja, 45% você tem evidência de ocupação em 1985, os outros 55% não. Né? Então, nós estamos falando aqui prevalentemente, na sua maioria, de pessoas, né, que entraram na região, que ocuparam a região após, né, 1985. Né? E quando a gente olha a faixa de 10 quilômetros, que era a faixa preferencial para ocupação dos projetos de colonização, né, na Amazônia Legal até a década de 80, somente 26% dos pedidos se localizam nessas faixas. Né? Ou seja, nós temos aqui, né, 75% dos pedidos no Brasil que ou são fora da faixa de colonização da década de 70 e 80, ou efetivamente tem uma evidência de uso da terra, uma evidência de desmatamento pós essa data.
Isso aqui já é o mapa de 2018, né? E a situação que a gente vê aqui é que em 2008 você já tem 77%, né, dos imóveis que estão buscando regularização já com evidência de uso da terra, né? E quando você chega para 2018, né, 10 anos depois, você tem um aumento só de 2%. Então, isso aqui é bem interessante também. Está se buscando modificar a lei para poder permitir legalizar aqueles que ocuparam pela primeira vez a área após 2008, né, para beneficiar 2% dos produtores que estão buscando regularização. É uma minoria muito pequena, mas agora, mais importante do que o número é o quê? É o precedente de continuar, como da mesma forma que você tem o Terra Legal, aprovado em 2009, que foi modificado em 2017, talvez seja modificado agora e também será modificado no futuro, né? É o ciclo que a Brenda estava apresentando. Outra informação também muito relevante, olha aqui, 29% da área total dos imóveis que hoje pede regularização, em 2018 ainda não tinham evidência de ocupação. Em 2018. Ou seja, 1/3 praticamente daqueles que estão lá esperando na fila para se regularizar estão fazendo reserva de mercado. Eles estão fazendo isso já esperando modificar a lei no futuro para poder ter esse título, né? Inclusive, caso o INCRA quisesse, e ao meu ver deveria fazer isso, era até possível aplicar um algoritmo automático, por exemplo, cancelando todos esses pedidos automaticamente, apagando eles da base e, por exemplo, demarcando essas áreas como florestas nacionais ou outro tipo de finalidade, né? Em vez de deixar essa possibilidade da criação dessa reserva de mercado, como a própria legislação atual acaba permitindo esses pedidos. E para que se faz isso? Né? Então, vamos ter uma ideia aqui do funcionamento, né, da grilagem, do lado econômico da grilagem, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um imóvel em Senador Porfírio, né, inclusive muito próximo ali de uma reserva indígena ainda não homologada, que é a Ituri-Itatá, né, que inclusive teve um processo muito rápido de desmatamento aí nos últimos anos. O valor da terra nua por hectare do INCRA é R$465 reais por hectare. Só que a legislação permite que se pague somente 10% desse valor, a julgar pelo órgão. Então, ou seja, R$46 por hectare. Agora, se você for, por exemplo, no Anualpec, que é uma das principais referências de mercado de valor de terra, a área de pastagem ela é R$1.500. Ou seja, você paga R$46 para o governo, desmata, e você tem uma terra que vale R$1.500. Se você considera um custo de desmatamento de R$800 por hectare, né, aproximadamente, obviamente depende de outros fatores, uma área, por exemplo, como essa aqui, né, onde, inclusive, é muito fácil na internet você encontrar imóveis assim, né, as pessoas vão, desmatam e anunciam, né, imóvel em regularização no INCRA, 6.000 hectares, que inclusive supera até mesmo o limite constitucional, né, e que, quando você aplica essa conta, você vê que só com essa transação vai ter um lucro para aquela transação específica, já considerando a reserva legal de 80%, que muitas vezes não é respeitada, entre 4 e 5 milhões de reais. Gente, nós estamos falando aqui de uma prática muito comum na Amazônia, das pessoas como se fosse um anúncio de carro roubado na internet. Anuncia-se carro roubado, espera-se que mude a legislação e eu vou legalizar meu carro no Paraguai. É esse nível de atuação, né, que claramente confronta, né, os limites da legislação. E é esse nível, e é exatamente esse tipo de público que essa legislação, ao se flexibilizar, né, vai estar conseguindo beneficiar. E aí, o que a gente já vê? Como é que funcionam esses mecanismos espacialmente? Como existe já a expectativa, né, de que o limite da verificação automática só por satélite, sem visita de campo, seja até 15 módulos fiscais, né, pelo menos na proposta inicial, agora está se falando até 2.500, você vê uma série de declarações de pedidos exatamente ocupando esse limite. Inclusive, eu conversando com um membro do Ministério Público Federal, que atua numa das áreas mais intensas de grilagem de terra, essa pessoa me afirmou que, inclusive, funcionários do INCRA, há mais de 2 anos, têm avisado para as pessoas no local que a legislação vai mudar, inclusive já prevendo como que ela vai mudar, né? Então, e isso é, inclusive, um dos grandes empurrões, um dos grandes drivers do desmatamento. E aqui o que a gente tem? Um imóvel que claramente é um grande imóvel, parcionado em bloquinhos de 15 módulos fiscais. Bloquinhos entre aspas, nós estamos falando aqui de até 1.650 hectares, que é muita terra, é muita área, né? Ou então, por exemplo, né, situações onde você tem várias declarações do CAR, né, que podem inclusive ser casos onde você tem
vários pequenos produtores que já se registraram aqui, e alguém vai lá e faz um registro de INCRA de uma área enorme. Né? E é muito comum esse tipo de situação, onde essa pessoa, pela falta de verificação em loco, vai ser titulada, ela vai chegar lá com título para esses pequenos produtores e vai falar para eles, olha, ou vocês saem, né, ou vai acontecer algo pior. Né? E assim que, inclusive, nascem várias das grandes chacinas e da violência no campo, que, inclusive, já aumentou 23% de 2018 para 2019 na Amazônia. Né? O mecanismo é muito claro, né? A forma com que funciona, infelizmente. Isso aqui foi até um levantamento que a nossa equipe fez aqui, buscando OLX, até que teve uma matéria interessante agora da BBC falando do Facebook. A gente não fez a busca no Facebook, mas fizemos a busca no site do OLX e também vários sites de corretoras de imóveis. É muito curioso porque você tem grilagem de terra acontecendo em sites de corretoras de imóvel, com CREA, com todos os registros. Né? E assim, olha para você ver, um imóvel, né, de 684 alqueires, que no Alqueiro do Norte dá 1.860 hectares, 17 milhões de reais, onde ele chega e fala documentação, protocolado no terra legal. Só que o protocolado no terra legal ele não permite, né, uma área como essa ser feita de maneira automática, atualmente, de maneira rápida. Né? E ao somar o total de áreas anunciadas que a nossa equipe levantou, né, você tem aqui, por exemplo, no Pará, 50 mil hectares declarados no Pará, você tem algo por volta de 20 mil hectares em Rondônia, e no Pará, totalizando 200 milhões de reais. A soma disso é 430 milhões de reais de terras, com evidências claras de grilagem, onde ele fala, essa terra é do terra legal, eu estou em processo de regularização anunciado na internet. E o que essa legislação faz essencialmente? Né? Nós temos aqui mostrando as mudanças, né? Considerando aqui, porque tem, na verdade, o caso normal e o caso especial, né? Que eu me ative aqui é o caso regular do artigo 13, que é aquele que dá mais descontos, né, no processo de regularização, e tem também uma data um pouco um pouco menos avançada, né, e como já indicada, né, pela Brenda. Né? A lei de 2009 era até 2004, em 2017 isso foi modificado para 2008. Isso significou, né, um salto da área beneficiada, né, a ser titulada de 11 milhões de hectares para 15 milhões de hectares, né, inclusive porque você tem um aumento aqui até 2.500 hectares, e aí depois você tem essas modificações sendo feitas agora. Por exemplo, no caso da PL, no caso da PL 2633, esses parâmetros são mantidos, que é algo bastante positivo, né, apesar de ter outras questões ali, mas, no geral, a PL 2633 ela é muito mais equilibrada, enquanto a PL, né, do senador Irajá, a 510, ela busca, né, ampliar muito, né, a questão da ocupação, trazendo de 2008 para 2012. Né? E o mais importante, o mais impactante é isso, não é tanto essa questão da data. O problema da data, ela cria essa expectativa que sempre o que era ilegal, ou seja, hoje na legislação, se eu entro numa área, no caso pós-2011, né, porque tem um caso especial também, se eu entro em 2012, aquilo pode ser responsabilizado criminalmente. A partir do momento que essa lei é mudada, aquilo não vai ser mais crime. Então, acho que... E aí, qual que é a expectativa? Eu vou invadir hoje, em 2021, daqui a pouco vai ter uma modificação da lei em 2025, e o crime que é hoje não vai ser mais crime. E depois eu vou fazer isso em 2030 e 2050, até enfim, que toda essa área seja ocupada irregularmente, e o patrimônio público, porque, no final das contas, é uma Petrobras que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de algo que é de todos nós. Né? Aos poucos vai sendo dilapidado, né? De milhão em milhão, de bilhão em bilhão. Né? E aqui o que acelera, o problema principal, então, na minha interpretação dessa PL, principalmente a 510, é que ela aumenta a isenção de vistoria, e em vez de eu estar, como hoje, né, avaliando, através de sensoriamento remoto, uma área, né, de 5,9 milhões de hectares, eu vou estar chegando a 15 milhões de hectares. Ou seja, eu vou estar, para poder beneficiar, voltando lá para o começo, 5% dos produtores que estão aguardando regularização, eu vou estar aumentando em quase 2 vezes, né, quase 3 vezes, na verdade, a área cedida. Né? Então, ou seja, temos aqui, né, uma situação onde precisamos, sim, de aprimorar a legislação, precisamos tornar mais duras punições contra as invasões dessas áreas, precisamos, de certa forma, fechar o cerco,
né? Para garantir direitos, inclusive, precisamos cobrar dos órgãos de regularização fundiária e do INCRA para que faça valer a lei, para aquelas pessoas que estão lá buscando regularização justamente há décadas, de fato, sejam beneficiadas, né? Mas, ao mesmo tempo, com essa justificativa, o que está sendo proposto, principalmente na 510, não é uma PL da regularização, é uma PL da grilagem. É muito difícil ver isso de outra forma, né? Por quê? Nós estamos falando aqui a ausência de vistoria, que aumenta a própria violência no campo, múltiplos imóveis, controle ambiental limitado, mudança do marco temporal que legitima esse ciclo de invasões e forte incentivo ao desmatamento ilegal e violência, né? Enquanto o que a gente está buscando aqui numa PL da regularização, né, é, de fato, beneficiar, lembrando que é um bem público. Nós estamos falando aqui de um pedaço do Planalto, da Praça dos Três Poderes, de um pedaço da Petrobras que é público e está indo para pessoas privadas, né? Então isso precisa de um crivo, precisa de limite, porque a gente tem que beneficiar, de fato, aquelas pessoas que precisam. Tem que ter uma função social, de desenvolvimento social. Não pode ser a função de enriquecimento de uma elite que vive da criminalidade e do desmatamento ilegal, né? Por isso que é importante, sim, avançar na regularização fundiária, mas limitar esses usos que acabam beneficiando pouquíssimos aos custos ambientais, né? Muito, muito amplos. Então é isso, né? Agradeço aí pela atenção, né? E estamos aí para poder continuar debatendo esse tema. Obrigado. Muito bom, muito grato, professor Rajão. Estamos aqui hoje com 75 participantes, uma participação bastante grande. Grato a todas e todos aí que estão participando e que alguns, inclusive, já mandaram perguntas. Então, eu já vou começar aqui a compartilhar com vocês. Enquanto isso, quem quiser fazer alguma outra pergunta, fique à vontade de fazer aí no chat. Primeira pergunta, eu vou fazer para os dois, porque não tem nenhuma pergunta dirigida a um ao outro. Talvez tenha uma aqui ou outra dirigida, mas a Corina pergunta deixa eu ver aqui. Que ações para frear este processo de grilagem nós temos conhecimento de ocorrer em curso no Congresso Nacional? Ou seja, que processos aqui no Congresso Nacional estão acontecendo no sentido de reduzir esse processo de grilagem? Essa é uma primeira pergunta. A segunda é o que um cidadão comum pode fazer para influenciar no processo decisório no Congresso sobre o PL 510, né? A Gabriela Nepomuceno gostaria que o professor Rajão explicasse novamente a relação que há entre a forma como o processo de regularização se dá, né, e a especulação de terra. Explicar melhor aí essa diferença. Acho que isso é importante ter mais nitidez nisso, né? O Edivaldo, da FETAENG, não tem uma pergunta, mas ele está parabenizando os expositores, né? Que precisamos olhar com carinho, né, esse assunto. Mas eu vou colocar, então, a pergunta aqui do Alonso, que é o assessor da CONTAG. O que aconteceu com os processos administrativos de regularização do programa Terra Legal? Eles estão sendo considerados, serão utilizados? Né? Por enquanto é isso. Vocês podem... Brenda, se você quiser começar, depois o Rajão. Desculpa, Rajão, só porque, como eu fiz para os dois, você acabou de falar, a gente faz uma dobradinha aí. Tá, deixa eu ver aqui. O que tem no Congresso atualmente? Bem, eu acho que tem algum PL que foi apresentado ano passado com a ideia de punir grilagem. Eu confesso que eu não tenho o número dele, se o André conhece, mas quando a gente teve um movimento ano passado de algumas organizações, incluindo o OC, de apresentarem 5 medidas para combate ao desmatamento e tal, eu acho que ali naquele meio houve aí alguma questão desse sentido. Acho que a deputada Joênia também, se não me engano, apresentou alguma coisa para tentar aumentar a pena ou incluir a questão de quem invade terras indígenas, né, poder ser considerado grilagem. Então, acho que tem isso lá. Eu lembro de ter visto, e eu acho que ainda é insuficiente. Eu acho que dá para ter alguma coisa mais robusta, pensando aí em realmente punir a grilagem, porque o problema que a gente tem hoje, o que é usado hoje é uma lei de 1966 que fala que é crime invadir terra pública com a intenção de ocupá-la. Pena de, acho que é detenção de 6 meses a 3 anos. Assim, não é nada, né, gente? Assim, primeiro que quase ninguém é punido, a gente até fez
não chegamos a publicar isso, mas a gente fez uma pesquisa de jurisprudência no STJ, a gente só conseguiu encontrar 11 casos, e muitas vezes não há uma interpretação de que é crime porque não teve violência. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, a gente está falando de invadir a terra. A lei não fala que tem que invadir com violência, é invadir, né? Então, assim, até mesmo do ponto de vista da punição, isso é uma questão que eu acho que precisa ser aprimorada na legislação. Que mais outra pergunta? Cadê? Não, desculpa. Não, eu perdi as perguntas aqui. Ah, tá, o processo de terra legal. Isso. Então, eu acho que tem que perguntar melhor, não sei se tem alguém aqui do INCRA e tal, eu entendo que o que era terra legal, o INCRA assumiu, eles estão operando agora um sistema, um módulo novo do CIGEF, que é o CIGEF titulação, que estava pronto ali desde o finalzinho de 2018, mas acho que só ano passado realmente virou operacional, e a ideia é que os processos tramitem nesse sistema, até porque ele prevê aí uma questão que foi, inclusive, exigida em auditoria de TCU, de que fizesse cruzamento de dados com outros sistemas, né? O TCU identificou no passado que tinha imóveis sendo emitidos para quem já tinha falecido e outras questões que poderiam ser verificadas com cruzamento de banco de dados. Então, o sistema foi feito, ele imagino que já está operacional até o decreto que saiu no finalzinho do ano passado, o 10.592, ele meio que ele institui, digamos assim, esse sistema lá, o procedimento, né? Então, eu entendo que eles iriam continuar. Agora, existe uma questão, no caso do legal, acho que é importante esclarecer isso também, que muitos dos imóveis que foram georreferenciados não foram transformados em processos. O que acontecia é que você tinha um esforço de georreferenciar em campo, mas tinha que ter o cadastramento para que aquilo virasse um processo administrativo. A gente recebeu os dados agora, acho que 3 semanas atrás, os dados do INCRA, que a gente solicitou via lei de acesso à informação, e a maioria da área que foi georreferenciada não tem processo. Então, assim, o que fazer com essa informação, né? Por que será que não tem processo? Será que a pessoa não tem interesse em regularizar? Será que faltou um corpo a corpo? Será que era uma área grilada? Enfim, então, acho que tem muitas dúvidas aí que, quando a gente olha esses números que estão sendo colocados de emitir não sei quantos mil títulos, é muito inflacionado, a gente nem sabe se de fato tem toda essa demanda. Eu acho que é importante também entender que tem muitos dados aí a serem melhor apurados, né? Complementando aqui a resposta da Brenda, né, a informação que nós tivemos é que dos cerca de 108 mil parcelas já referenciadas, por volta entre 40 e 60 mil que existe um pedido administrativo. Né? E o motivo por isso, nós averiguamos conversando com algumas pessoas de dentro do INCRA, é que muitas vezes as pessoas, né, entendem que aquele já referenciamento, ou os títulos precários que eles falam, né, é um pedacinho de papel do INCRA com o nome dela, ela já acha que aquilo já é o título. Né? Então, existe também um pouco isso, né, e também existe todo o processo de especulação e um processo que, de certa forma, acaba se desvinculando da regularização fundiária. E que me leva à segunda pergunta, né, qual que é a diferença de especulação fundiária e grilagem? Bem, é uma questão de definição, e nisso eu sigo a definição, inclusive, que foi colocado pela Brenda. Qual que é a lógica da regularização fundiária? Como está na lei, como está na Constituição. Eu sou um produtor, eu entro numa área de maneira mansa e pacífica, com o esforço do meu corpo, eu produzo comida, eu produzo naquela área efetivamente, né? E aí depois eu tenho o direito de continuar produzindo. Então, se eu entro numa área pública na Amazônia, desmato com o objetivo de revender, aquilo já é grilagem, porque eu já não estou cumprindo as exigências da legislação, que é eu produzir. Né? Então, assim, uma coisa é eu chegar em São Paulo, comprar uma área, investir na fazenda, buscar um comprador e lucrar com isso. Especulação fundiária, tudo bem. Mas se eu faço isso em cima de uma terra que não é minha, uma terra que é pública, né, com a expectativa de conseguir, ao falsificar as declarações que eu sou produtor e que vivo daquela terra, porque acaba que há um processo de falsificação, né, então aquilo entra já na alçada do problema da grilagem. E só para poder responder a questão de projetos de lei, eu até identifiquei aqui, o PL 6286, de 2019, do Camilo Capiberibe.
que aumenta a punição para grilagem, né, que atualmente, de fato, é de 6 meses a 3 anos, para 1 a 5 anos e com multa de 5 a 50 vezes o salário mínimo. Muito bem, professor Rajão, lembrando aí, também quero agradecer a presença, nós temos aqui o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, assistindo essa apresentação. Muito grato pela tua presença, deputado. Inclusive, ele lembrou que tem 2 projetos de lei, esse que o Rajão falou, do deputado Camilo Capiberibe, e um outro do deputado Raul Henry, que, se não me engano, é do MDB, né? O deputado Raul Henry. Eu pedi para a Lídia ver se ela consegue o número do projeto, desse projeto de lei. Mas temos outras perguntas aqui, então, que eu vou já compartilhar com vocês. Vamos lá, pergunta do Alexandre, da liderança do Republicanos. Grato aí por tua presença, Alexandre. Republicanos também mais um partido importante nesse debate. A pergunta dele é: dada a extensão do território nacional, entendo que uma das maiores dificuldades do poder público nas 3 esferas para executar políticas de gestão fundiária e ambiental num plano mais amplo é a falta de informação cadastral. O Brasil hoje dispõe de base georreferenciada. Aí ele pergunta: o Brasil hoje dispõe de base georreferenciada fidedigna de todo o território nacional? O cadastro rural do INCRA é abrangente, confiável e detalhado na medida das demandas que se fazem necessárias? Eu vou passar, então, aí para o... Agora eu vou inverter, Brenda, começar com o Rajão e passo para você na sequência. Depois eu leio as próximas perguntas aqui. Tem outras perguntas ainda. Obrigado, André. Não, essa é uma pergunta muito pertinente, porque ela é utilizada muitas vezes como argumento, né, para o que acelerar a reforma fundiária, né, e a regularização fundiária. Bem, a regularização fundiária, ela é meritória por si só, porque é o direito, né, constitucional daqueles que ocuparam de maneira mansa e pacífica até uma certa data de ter, né, e produzem efetivamente naquela área, de terem o título daquela área, né? Então, isso é... E aí você tem você tem a tentativa de pintar isso de verde para poder ver se a sociedade vai aceitar de maneira mais integral. Mas o fato é que é absolutamente falso que eu preciso dar um título para poder identificar a pessoa. Inclusive porque a nossa legislação coloca que o cadastro que é utilizado para monitoramento ambiental, para controle do desmatamento, é o cadastro ambiental rural, que pode ser feito sem titulação. É para poceiros e pessoas tituladas. Eu não preciso ter o título para poder me registrar no cadastro ambiental rural. E nós já temos 7 milhões de cadastros, né, inclusive com grande parte da Amazônia coberta. É claro que aí vai ter a resposta. Ah, não, mas tem muito laranja que entra, existem problemas de sobreposições, essas irregularidades. Sim, existem. Mas o fato de você estar titulando uma área não significa que você está aqui, que ele isenta o risco de você ter um laranja. Ainda mais no caso onde eu estou titulando só por imagem de satélite, sem visitar a área, como se pretende fazer até 2.500 hectares. Né? Então, realmente, do ponto de vista de registrar pessoas para aumentar o controle ambiental, não se justifica. Muito bom. Brenda, sobre essa pergunta sobre o cadastro aí, temos informação cadastral relevante? Tá, eu acho que... Fidedigna? Só complementando, não temos. Acho que essa é a resposta. A gente não tem, acho que esse é um tema que geralmente é tratado, assim, vários pessoas que já estudaram esse tema, sempre falar, a gente precisa de um cadastro único de terra, sem isso a gente não vai conseguir avançar. E é claro que a gente precisa ter uma coordenação melhor dessas informações. Tem aí, hoje em dia, acho que o que a gente acaba usando muito como referência para fazer essas análises é o CIGEF do INCRA, né? Mas a gente sabe que tem o cadastro ambiental rural que corre solto, né? Corre totalmente separado, é autodeclaratório, não está vinculado de nenhuma forma com o CIGEF, lá tem de tudo. Eu, particularmente, não uso o CAR quando eu falo quando a gente faz esses cálculos de destinação fundiária, o próprio professor falou um pouco disso, né? Tem áreas que são autodeclaradas, não são, e é isso, né? Às vezes a gente olha, ok, da área que a gente não consegue encontrar informação, tem CAR, ou seja, tem algum indício ali de que já tem uma ocupação, mas aquilo não pode ser considerado como um imóvel privado, porque não é simplesmente alguém que foi lá e declarou que tem, mas ninguém checou. E eu acho que um desafio que a gente tem, já tem um histórico aí de tentativas de fazer o tal cadastro único dos sonhos de todo mundo, etc.,
Mas tem um grande desafio que eu vejo muito nos estados, que vai estar no artigo que a gente vai divulgar semana que vem, que assim, as bases fundiárias dos estados, olhando para a Amazônia, são absolutamente desorganizadas. Nem eles sabem onde é que estão os títulos que eles emitiram. A gente está falando aí de décadas de anos do Pará, enfim, tem título que é emitido desde 1891. Então, assim, a gente está falando de um histórico de desorganização. Então, para eu conseguir ter um cadastro único, teria que ter um esforço contínuo e de médio no mínimo prazo para que você possa, de fato, pegar aquela informação e tentar, de alguma forma, espacializar essa informação para conseguir compartilhar no cadastro. Então, eu vejo que é um desafio que é absolutamente necessário, essencial, mas que não vai ser magicamente resolvido. Vai ter que ter um esforço aí muito mais, até no meu ponto de vista, nos estados do que no governo federal, que entende-se que é um pouquinho melhor organizado porque tem um histórico mais recente aí de situação, mas também tem problema. Então, acho que a resposta curta é não, e esse é um tema que é importante, mas que não é mudança de lei que vai resolver. É, de fato, ter investimento, principalmente para a organização desses dados. Né? Muito bom, Brenda. Só lembrar aí os amigos que quiserem receber o certificado de participação. O André do CEFOR está lembrando aqui novamente, ele colou aqui o formulário de novo. Quem quiser receber esse certificado, por favor, veja o link aqui. Também lembrar aqui o deputado Rodrigo Agostinho, nosso coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, colocou no chat aqui também o link dos 2 projetos de lei que tramitam sobre o assunto, que é o 6286, do deputado Camilo Capiberibe, que também trata da pena de crime de invasão de terras públicas, e também colocou aqui o PL 4907, do deputado Raul Henry, do MDB do Pernambuco, que altera a lei de crimes ambientais, tratando também da questão de agravar a pena quando cometido na Amazônia, enfim. Os 2 links estão aqui. E também lembrar que nós vamos ter, na semana que vem, no mesmo horário, aliás, um pouquinho mais tarde, vai começar às 17 horas na semana que vem, debate sobre... uma palestra aqui sobre um outro tema também bastante importante, que é o licenciamento ambiental, que está em vias de entrar em plenário, muito provavelmente nos próximos 90 dias. Inclusive, o deputado Neri Geller foi definido aí como novo relator desse tema. Um tema bastante importante também para a nossa pauta. O Rubens Born apresenta aqui uma pergunta. Doutora Brenda, aprovação, seja do PL ou do outro, do PL 510 ou de um outro que está em debate também, que é o 2633, né? Cujos dispositivos estejam em desconformidade com convenções e tratados internacionais, né, que o Brasil faz parte, estão sujeitos ao controle eu imagino que aqui é constitucionalidade ou convencionalidade, né, ao admitir a ampliação de desmatamento ou a não recuperação de áreas desmatadas em desconformidade com convenções de biodiversidade, mudança do clima e Acordo de Paris. É convencionalidade mesmo, em relação à convenção. Passo, então, essa pergunta aí para a Brenda e depois eu faço mais uma próxima. Rubens, eu acho, assim, para mim não precisa nem ir muito longe. Eu acho, particularmente, que a própria alteração da lei que foi feita em 2017, na minha visão, já tem vários pontos ali que são inconstitucionais, nem precisa entrar em tratados, né? Inclusive, tem 3 ações aguardando julgamento no STF, da alteração que foi feita lá com a lei 3465. Entendo, por exemplo, que ali tem que eu acho que isso, para mim, seria muito importante ter esse entendimento do STF, de que mudar marco temporal nesses casos é um retrocesso ambiental, e a gente precisa fazer valer o princípio da vedação do retrocesso ambiental nesses casos. Porque, em que pese ser um tema fundiário, como a gente explicou, né, quando a gente está mudando essa data, a gente está permitindo que áreas que eram florestas públicas, que foram desmatadas, agora sejam privatizadas. Então, efetivamente, eu estou tendo um retrocesso ambiental, especialmente se eu comparo com a lei de concessão, né, que tinha dado, a princípio, no nosso entendimento, aquele ponto de corte. Então, eu vejo que esse é um tema em que, mesmo que hoje, digamos que, dizem, ok, vamos dizer que esses PLs não vão ser aprovados, mas já houve um retrocesso. E esse retrocesso precisa ser tratado, porque se ele não for,
o fato dele existir enseja que outros retrocessos venham de carona. Então, eu diria que, para mim, esse é um dos temas que seria fundamental ter de um posicionamento do STF, porque, eventualmente, sendo reconhecido que é inconstitucional mudar essa data, então você não tem mais o que fazer. A não ser que tivesse uma PEC que permitisse mudar a data, que eu acho que esse seria o cúmulo do absurdo, espero que a gente não chegue aí. Inclusive, semana passada, o próprio ministro Luiz Barroso fez uma, acho que não sei se outros viram aqui, mas ele fez uma fala, tá, no YouTube, com um evento na ONU, e ele, inclusive, soltou essa ideia de ter uma PEC contra a grilagem. Eu acho que, para mim, o STF está sentado em cima desse tema, literalmente, sentado no sentido de que está com eles. Eles poderiam já dar uma solução para isso, independente de ter uma PEC punindo, digamos assim, grilagem. Eu tenho sugerido, inclusive, PECs dos estados. Eu acho que os estados poderiam, e até mais facilmente, colocar nas suas constituições estaduais uma vedação de retrocesso para mudar essas datas, digamos assim, né? Mas eu acho que nem precisa ir além em tratado. Eu acho que atualmente, a gente já teria condições de declarar isso inconstitucional. Muito bem. A gente está tentando dar um foco aqui, gente. Eu sei que tem todo esse debate mais do judiciário, da constitucionalidade ou não, tal, mas um foco muito aqui no debate de como é que esse assunto pode ser bem encaminhado no legislativo, né? Então, grato também, Rubens, aí por sua participação. Marco, quem mais? Vários aqui que fizeram considerações, o nosso amigo deputado Rodrigo Agostinho também. O Alonso da CONTAG está presente aqui. Grato também por sua presença, Alonso. CONTAG é uma organização importante nesse assunto da terra, do uso da terra, né, da agricultura familiar, dizendo que foi lançada uma campanha contra a grilagem, inicialmente direcionada ao estado do Maranhão, mas acabou articulando organizações de todo o país, estão em fase de mobilização, pode ser um espaço de articulação importante. Ele colocou num link aqui, no chat aqui, um link com um vídeo de lançamento dessa campanha. Falei aqui dos projetos que o deputado Rodrigo Agostinho colocou aqui, Fernando Bolzinho também, liderança do PSB, temos vários assessores de lideranças aqui. Uma pergunta muito boa aqui da Corina. Não sei se a gente vai ter resposta, né, os nossos professores aqui. Mas quantas pessoas já foram presas por crime de grilagem no Brasil nos últimos 10 anos? Essa foi uma pergunta que a gente estava tentando responder quando eu falei que a gente estava fazendo a avaliação da jurisprudência. Essa foi a pergunta que motivou, né? Afinal, não é nem que foi presa, que foi efetivamente condenado, porque presos já teve, mas foram soltos, né? Então, a gente teve 2 casos mais de visibilidade aqui no Pará, por exemplo, que foi a Operação Castanheira, lá na região de Novo Progresso. Várias pessoas foram presas, mas foram soltas. E até tem decisão depois, de fato, que não condena eles, por várias questões também processuais e tal. E tem aquele outro caso da Operação Rios Voadores, né, que aí foi aquele caso, até que acho que alguns devem ter visto, né, que era a pessoa lá que mora nos Jardins, de São Paulo, que controla, né, alegadamente ele controla toda uma operação de grilagem na Amazônia, mas também foi solto, né? Então, mas assim, como eu falei, o crime que geralmente se aplica tem uma pena muito branda, então ninguém vai ficar preso por causa disso. O que geralmente o Ministério Público Federal faz é agregar outros crimes fiscais, ambientais, porque esses sim vão ter penas maiores, mas o crime de invadir terra pública, proteção de ocupada, ninguém vai ficar preso por causa disso, né? Mas a gente ainda está perseguindo essa questão para saber se alguém de fato já foi condenado até a última instância. Isso eu acho que é mais difícil encontrar. A gente ainda não achou. Muito bem, Brenda. Grato. Estou recebendo aqui vários nomes aí das pessoas que estão participando. Maurício Schneider, consultor. Tiago Soares, consultor legislativo também. Da liderança do Cidadania, Josilene. A Evelyn, consultora legislativa da Câmara. Letícia, do PSOL. Né? A Solange Alves pergunta ou diz que foi apresentado um projeto que dispensa a permissão do Conselho de Defesa Nacional para colonização e loteamento rural de áreas localizadas a até 25 quilômetros. Se puderem fechar o áudio aí, eu peço gentileza. Alô? O André, você me auxilia aí nisso, por gentileza?
E aí diz aqui, esse projeto, ele dispensa a permissão do Conselho Nacional na fronteira, Venezuela, Guiana, Suriname, etc. Pergunta se essa dispensa de autorização do Conselho de Defesa Nacional facilita ou não a grilagem, ou se o Conselho é ou não um fato inibidor. Então, nesse ponto aí, talvez valha a pena lembrar, né, que antes dessa nova lei, se você praticamente estivesse ali em grande parte do estado de Rondônia, a oeste do Amazonas, e Roraima, né, praticamente o estado todo de Roraima, era muito difícil você ter regularização naquela área pela necessidade de passar por esse Conselho de Defesa. Agora, por outro lado, você tem ali um risco de um combo, né, onde você tem, de um lado, a remoção do Conselho de Defesa dessas matérias, que são matérias importantes, e do outro, por exemplo, a tentativa de aprovar também no Congresso Nacional uma lei que praticamente expande, na verdade, né, a possibilidade de venda de terra para estrangeiros, né? Então, ou seja, você tem ali, a meu ver, na minha leitura, algo que, combinado, é uma ameaça significativa, assim, para a segurança nacional mesmo, né? E o curioso é que essa legislação, essa nova, né, que retira o papel do Conselho de Defesa, foi aprovado, sancionado pelo presidente no atual governo, né? E isso não chamou a atenção dos gabinetes militares, né? Então, acho que pelo menos, parece que com relação a esse outro ponto da venda de terra para estrangeiro, já teve um pronunciamento seguindo também a demanda ali de setores militares preocupados, inclusive com esse efeito combo, né, dessas duas legislações combinadas. Você quer comentar isso, Brenda? Eu não tenho muitos elementos, assim, a gente nunca se debruçou sobre essa parte do Conselho Nacional de Segurança. Eu sei que esse é efetivamente uma questão que os estados, principalmente, reclamam bastante ali, a gente ouve Acre, né, isso é bem evidente, né, mas, enfim, a gente não tem, assim, uma avaliação sobre... Eu não acho, por exemplo, que necessariamente inibiam no sentido de fazer uma avaliação de qualidade. Eu acho que simplesmente eles não avaliavam, e isso acabava enterrando tudo, né? Então, acho que é mais nesse sentido, por isso que foi dispensado. Né? Então, só citar mais alguns aqui presentes, não dá para citar todos, a gente vai tentar até o final aqui listar todos, mas tem também o Maurício Schneider, acho que eu já falei, tem gente da assessoria do deputado Túlio Gadelha, a Gabriela, a Maíra Lima, do gabinete do deputado Valmir Assunção, Leonardo, do gabinete do deputado Tato, o Lúcio Alberta, do gabinete da deputada Joênia, o Alexandre Gonçalves, que fez a pergunta aqui, assessor da liderança do Republicanos, que inclusive me pediu aqui, eu já vou atender, para repetir a informação sobre a palestra que haverá sobre o PL de licenciamento ambiental. Será na próxima quinta-feira, se não me engano é dia 25, não é isso? 25 de março, só para eu confirmar aqui se eu não estou dizendo bobagem, é isso, às 17 horas. Os palestrantes são a Sueli Araújo, que abriu hoje essa palestra aqui, foi presidente do IBAMA, um órgão, né, por excelência de licenciamento ambiental e consultora legislativa da Câmara por 30 anos, e o professor Luiz Sanches, da Poli, da USP, Universidade de São Paulo, e da direção da Associação Internacional de Avaliação de Impacto Ambiental, uma das maiores autoridades nesse assunto do licenciamento ambiental. Né? Priscila também, do gabinete do deputado Alessandro Molon. E tem uma outra pergunta aqui que eu quero destacar, da Marcilene. Na verdade, é uma afirmação, mas pode haver um comentário sobre ela, que diz: as mudanças na legislação federal repercutirão nas mudanças das legislações estaduais, ou seja, terras devolutas, da competência dos estados, aumentando assim o impacto da regularização individual de áreas griladas e pressão sobre os territórios de povos e comunidades tradicionais, unidades de conservação, que ainda não foram demarcadas e regularizadas coletivamente. É uma afirmação, não sei se a Brenda ou o professor Rajão querem comentar. Tá, eu queria comentar, porque esse é um ponto que a gente, inclusive, identificou nesse estudo que a gente vai lançar, que, a princípio, como eu falei lá no início, né, cada estado tem a sua própria lei, inclusive Rondônia, que não tinha, tem uma lei recente agora, no final de dezembro. Mas o que a gente percebeu é que depois que houve a mudança na lei em 2017, 6 estados mudaram suas leis depois.
Então, de uma certa forma, por mais que cada um tenha a sua própria regra, quando você tem uma mudança, especialmente uma mudança que flexibiliza, enfim, você acaba também teve ali algum efeito de estimular, né? Então, o Amapá foi o primeiro que, de fato, copiou bastante coisa da própria lei que foi alterada, federal, né? Então, inclusive, previsão de valores, o marco temporal, isso foi copiado, né? Mas teve também depois, então, teve o Amapá primeiro, depois Mato Grosso, fez um ajuste na lei, não chegou a mudá-la completamente. Aí veio o Pará, que aí foi uma questão à parte, quem quiser depois saber mais, posso falar detalhes, que a gente entrou mais a fundo. Tocantins, tem uma lei agora que fala sobre rede paroquial, e aí teve mais recente... e Roraima mudou, flexibilizando, por exemplo, o marco temporal, e mais recente, Rondônia tem a lei que já estava ali, já há muitos anos que eles queriam ter uma lei, enfim, e soltaram a lei. Então, até queria fazer uma observação. Rondônia é uma coisa interessante na lei. Eles colocaram que pessoas que praticaram grilagem não poderão ser regularizadas. Eu achei interessante, apesar de que a gente não entende o que é a grilagem, vai ter que regulamentar aquilo ali, o que vai ser considerado, mas foi interessante, apesar de ter alguns pontos que eu não acho tão interessantes nessa lei, mas que entrou isso lá, começou a aparecer, né, digamos assim, nas legislações. Mas eu acho que o risco é mais no sentido de que você enfraquecer o federal pode levar a um movimento também de enfraquecimento, novo movimento dos estados, né? Muito bem. Temos também aqui a presença da Leila Morim, do gabinete do senador Jacques Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Temos também o Angelito, da liderança do PSB, que fez um comentário aqui. Importante afastar deste projeto qualquer benefício do texto da regularização para pequenos agricultores e agricultores familiares, porque isso é sempre usado na discussão para justificar o projeto. Acho que é isso que ele quer dizer, né? Quer dizer, muitas vezes se usa, né, a demanda do agricultor familiar ou do pequeno produtor para justificar um projeto que beneficia muito mais do que isso. Estou vendo aí o professor Rajão concordando. Quer fazer um comentário, professor Rajão? Eu acho que o ponto é esse, né? Eu acho muito peculiar você tem todo esse argumento que é necessário ajudar os pequenos, que foram lá para a década de 80 e que precisam ser regularizados, sendo que as mudanças não entregam nada disso. Elas estão lá para poder beneficiar os médios e os grandes e aqueles que invadiram pós-2012. Né? Então, assim, mas apesar da clareza disso no texto legal, aquela coisa, né? Você vai repetindo, lança vídeo, coloca aquela imagem, né? E acaba virando enfim, né? Um discurso que predomina no debate por falta de aprofundamento. Mas, assim, basta abrir o projeto de lei e ler o projeto de lei, comparado com a legislação atual, para ficar absolutamente claro que o objetivo dessas mudanças não é ajudar o pequeno. Se fosse para ajudar o pequeno, a gente teria concurso no INCRA, a gente teria o fortalecimento da instituição, a gente teria uma série de aumento do recurso, inclusive, para assistência técnica rural, né? A gente teria aumento do recurso para diferentes linhas de financiamento para pequenos produtores, mas não é isso que está voltado aqui. A gente tem uma lei que está sendo feita para ajudar os médios, os grandes e aqueles de invasões recentes. Muito bem, eu até complementaria dizendo que eu acho que, de fato, nem tem nada nesse projeto que é direcionado, de fato, a pequenos. Assim, honestamente, já tem, os benefícios para os pequenos já estão lá, já estão cobertos, já não precisa de vistoria, até o modo fiscal não paga, até 4 modos do preço é bem mais baixo. Assim, honestamente, olhando assim os PLs, eu não consigo visualizar nada ali que diga, nossa, está aqui um benefício adicional para o pequeno. Assim, acho que esse aspecto é bem importante, Brenda. Eu até quero, assim, antes da gente encerrar, estamos chegando aí mais ou menos no final, né? Destacar alguns outros nomes: Maria Auxiliadora, assessora do deputado Carlos Veras, Ednésia e Edivaldo, da FETAENG, do deputado Wilson da FETAENG. Também, eu não sei se ainda está aqui, mas passou por aqui a Larissa, do gabinete da deputada Tabata Amaral e do gabinete compartilhado, que tem a deputada Tabata, o deputado Rigoni e o senador Alessandro Vieira. E um comentário que eu acho que é importante, assim, né? Quer dizer, obviamente que ninguém é contra aí lei de regularização fundiária. O tema é premente. O Brasil ainda, arrisco dizer que metade do Brasil ainda está por se resolver do ponto de vista da regularização fundiária, né?
Mas, salvo engano, e o Rajão tem esse dado aí mais detalhado, aí, mais forte, mais claro, não sei se a Brenda também, mas eu vi um estudo que mostra que mais de 95% da demanda do pequeno pode ser atendida pela legislação atual, sem precisar alterar a legislação atual. Vocês podem falar um pouco disso? Acho que esse assunto é importante. Essa foi uma análise relativamente simples, olhando as parcelas que já foram referenciadas. Não são necessariamente aquelas que têm um pedido administrativo, né, para poder realizar a regularização, né, mas são aquelas que, de certa forma, já estão mais avançadas, porque pelo menos o custo de referenciamento, que é o grosso do custo da regularização fundiária, já é resolvido. E 95% dessas parcelas têm menos de 4 módulos fiscais. Né? E das 108 mil, só 4.800 tem mais de 4 módulos fiscais, de 4 a 15. Né? Ou seja, é uma parcela muito pequena. Foi até quando discutindo esse assunto com algumas pessoas ligadas, né, do governo e outros, falei, poxa, se você está mudando a lei para poder beneficiar 4 mil pessoas, faz uma força-tarefa. Né? Vai lá, contrata pessoal, contrata terceirizados. Né? Você não precisa mudar todo o ordenamento jurídico para poder beneficiar 4 mil imóveis, dos 108 mil que estão requerendo hoje, né? Ou potencialmente requerendo. Né? Então, é importante também ter em mente aí essa... E aí vem aquela questão, né? Sim, se não está se querendo fazer uma força-tarefa de vistoria de campo desses 4 mil, e para poder fazer uma vistoria por satélite, o que o satélite não vê e que uma vistoria de campo veria? Né? E aí a gente vê esses problemas que nós estamos apontando aqui, dos riscos, do aumento da grilagem, do aumento da violência do campo, né? Porque você não vê pistoleiro com imagem de satélite. Você não consegue ver as famílias que tradicionalmente ocuparam uma região a partir do momento que você pega uma área do tamanho de municípios inteiros, né? Porque 2.500 hectares é o tamanho de municípios inteiros, e você vai lá e dá um título, né, usando somente imagem de satélite. Né? E já uma vistoria de campo, uma análise bem feita, realmente estaria já evitando e poderia se comprovar de fato que aquela pessoa que está requerendo, aquela pessoa que está utilizando, e aquela ocupação é mansa e pacífica. Né? Então, acho que esse é um ponto importante também para se ressaltar. E tem uma questão também na mexida, se eventualmente for mexida essa questão de 4 para 6 módulos, eu vejo que isso também pode espirrar, tipo, se reverberar para mudar outras leis, porque a gente tem esse limite de 4 módulos fiscais, porque vem da definição de propriedade da agricultura familiar, né, que é 4 módulos fiscais. Mas se agora a gente está considerando que, para fins fundiários, o pequeno é 6, então será que também não vão querer mudar isso para fins ambientais? Porque lá no Código Florestal a gente tem várias regras de anistia, né, para desmatamento até 2008, que vão principalmente para quem tem até 4 módulos, porque é pequeno. Mas se eu começar a aumentar o pequeno numa lei, eu vou querer aumentar na outra. Então, isso acaba que pode levar a vários tipos de pressão para modificação de outras regras. Eu acho, por isso que eu digo, não tem um critério técnico para você mudar de 4 para 6. Por que é 6? Né? Da onde veio esse número? Então, acho que não faz muito sentido. O que tem aí já atende o que é considerado pela legislação, né, por outras leis, como agricultura familiar, como pequeno imóvel. Né? Bom, professora Brenda, grato. Eu quero ler aqui um comentário do Alexandre, da liderança do Republicanos. Ele fez uma pergunta e ele está querendo interagir com as respostas. Ele diz, só um comentário sem querer polemizar. Naquela pergunta que fiz sobre o cadastro rural, o professor Raoni respondeu, talvez pensando que eu fosse contra a regularização fundiária. Não entendi muito bem a ênfase que ele deu na resposta. Na verdade, como servidor público há mais de 20 anos, trabalhei na área de recursos naturais do INCRA e hoje sou servidor da Câmara dos Deputados. Eu entendo que, na maioria dos casos, as soluções políticas passam muito longe das soluções técnicas. Nesse caso da regularização fundiária, um fator que atrapalha, evidentemente, são as questões ideológicas. A política do governo de plantão, por exemplo, é clara no sentido de regularizar grandes áreas que foram griladas. A pergunta que ele fez, né, foi por curiosidade técnica mesmo. Eu vou ler como está escrito. A pergunta que eu fiz foi por curiosidade técnica mesmo. Eu sei que o cadastro do INCRA, embora tenha melhorado muito, é muito falho. Mas como técnico dessa área, eu sei que a informação cadastral é fundamental. Se isso não se resolver, não haverá regularização fundiária efetiva nem dos pequenos, que são os que mais precisam. Não sei se você quer também comentar aí esse comentário dele, Rajão, mas só também um comentário aqui do Matheus, do IDS.
Lembrando que o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.106 de 2020, que autorizou o INCRA prorrogar até julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades do órgão. O único destaque, que era para incluir no PL a necessidade de fazer concurso após o fim desse prazo, foi negado pelo plenário e não entrou na lei. Esse é um dado importante, porque, assim como também no licenciamento ambiental, né, se atribui muito problema à legislação, que de fato muitas vezes é polêmica, complexa e tal, mas, na verdade, os órgãos não estão em condição, às vezes, material e humana de dar cabo daquilo que está na lei, né? Esse é um grave problema. Eu não sei, Rajão, quer fazer algum comentário sobre esse comentário do Alexandre? Só destacar também aqui a presença do Rogério Neuvaldi, da Comissão de Direitos Humanos, a Andrelina, da liderança do PSOL, a Aline, da liderança do PSD, o Marcos Pires, da liderança do PCdoB, o Angelito, eu já falei, da liderança do PSB. Vai lá, Rajão. Não, eu concordo inteiramente com o Alexandre. Na verdade, eu tomei a pergunta dele mais como uma oportunidade para rebater a narrativa, né, não feita por ele nessa pergunta, mas que perdura aí, né, por detrás do debate, que precisa titular todo mundo para começar a controlar o desmatamento ilegal, né, e que não é verdade, né? Agora, isso não nega a importância, sim, de avançar e de aprimorar essas bases, inclusive, e aí tem um outro problema, né, porque você tem as bases também dos cartórios, né, e você tem aí uma dificuldade, né, na verdade, assim, uma intencionalidade em manter esse caos, até como muito bem colocado no livro, né, de aquele, esqueci o nome da autora, que descreve a Lei de Terra de 1850, né, que coloca como um problema histórico, né, assim, era muito importante para para os proprietários, né, os grandes proprietários de terra no Brasil colonial, não ter uma clareza com relação à localização de suas áreas para poder fazer uma ocupação predatória, exaurir a terra, invadir uma outra área e repetir o ciclo, porque ele sempre vai ter um título e dizer, não, essa área é minha, né, mas é um título que é móvel no território, né, e a partir do momento que você fixa aquilo no território, por exemplo, como fizeram os norte-americanos, né, quando houve a corrida para o oeste, as quadrículas já estavam desenhadas, né, e cada um ocupou uma área que existia ali já um registro, já existia uma existência. Você não tem 2, 3 títulos um em cima do outro, por exemplo, no oeste americano, apesar de ter passado por um processo de ocupação, né, também igualmente, né, complexo, como, por exemplo, vivemos na Amazônia. Então é importante aí também ter esse outro aspecto em consideração. Muito bem, muito bom, professor Rajão. Amigos, acho que a gente está caminhando aqui para o nosso final. Vocês querem fazer um destaque final para esse debate? Eu só quero fazer um pequeno comentário. Ontem a gente teve uma live tratando desse assunto e eu, curiosamente, fui dar uma olhada em preço da terra em alguns lugares na Amazônia, né? E pesquisei lá um desses anúncios de terras em São Félix do Xingu, né? A gente vê lá o preço médio sendo anunciado entre 7, 8, 9, 10 mil reais o hectare. E uma pequena propriedade considerada aí de 4 módulos e meio, 500 hectares, portanto, praticamente pequena propriedade rural, sendo vendida a 5 milhões de reais, né? Então, a gente está falando de algo que não é pouca coisa, anunciado na internet como tal, e só não fomos investigar para saber se ela está regularizada ou não, né? Talvez sim, talvez não, mas é dessa ordem de questão que nós estamos falando. Um imóvel de praticamente 4 módulos fiscais sendo anunciado na Amazônia por um valor de 5 milhões de reais. Então, é um tema realmente que, inclusive, vai além do debate ambiental, do desmatamento, ou das questões sociais específicas, né, que tem também muita relação com, às vezes, até violência no campo, mas é um assunto que tem a ver com o patrimônio público, né? E que muitas vezes essa lei permite, se não uma doação, uma venda por 10% do valor. Quer dizer, um imóvel de 500 hectares, 5 milhões de reais. Imagina alguém comprando por 500 mil e o governo deixando, então, de arrecadar 4 milhões e meio, né? Vamos dizer assim, a ordem de grandeza é essa. Então, tenho vários comentários aqui de gente que tem interesse em colaborar, contribuir. A gente está pedindo exatamente o contato de todos aí para poder manter essa relação, trazer mais elementos técnicos. Vamos compartilhar, como já foi pedido aqui também,
as apresentações do professor Rajão e Brenda Brito, por isso a gente pediu para todos os que indicarem aqui no chat o seu telefone, a gente tenta mandar para o Zap, e a organização aqui do CEFOR está pedindo mais uma vez para preencherem aí o formulário, porque aí também é uma maneira de poder manter contato, inclusive convidá-los para os próximos. A Lídia, da Frente Parlamentar Ambientalista, está mandando também um formulário para quem quiser avaliar a oficina, é muito importante quem quiser avaliar, acho, para a gente poder, inclusive, aprimorar. Nossa ideia, a partir de hoje, é oferecer algumas palestras com os temas-chave aí, que vão sendo debatidos, não só os temas mais polêmicos ou reativos, vamos dizer assim, que tem esse assunto da regularização fundiária, licenciamento ambiental, mas agendas positivas, como o próprio pagamento por serviços ambientais, que acabou de ser aprovado aqui na Câmara, reforma tributária sustentável, a agenda de clima, tem uma série de assuntos interessantes que a gente quer cada vez mais municiar as assessorias e a consultoria. A gente tem gente muito competente aqui dentro, inclusive da casa, para nos auxiliar nisso. Então, salvo se Brenda e Rajão quiserem fazer aí um comentário final para fechar, que eu acho bom se quiserem fazer, a gente já vem chegando próximo do encerramento, chegamos a 75 participantes hoje nessa oficina, o que é muito bom. Os nossos cafés da manhã, claro que a gente gostaria muito de poder estar fazendo isso presencialmente, lá no 10º andar da Câmara, um bom café da manhã para a gente também se conhecer, mas infelizmente isso está inviabilizado agora, né? Chegamos a ter aqui 75 pessoas. Muito grato à presença de todos aí, tá? Brenda e Rajão. Bem, queria agradecer mais uma vez aqui, André, o CEFOR, você, né, pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter essa troca, né, para discutir esses temas que estão aí tramitando no Congresso. A gente, só reforçar que semana que vem vai estar disponível no site do Amazon um estudo em que a gente está chamando de 10 fatos essenciais sobre regularização fundiária na Amazônia, que a gente olha para várias informações que eu falei um pouco aqui hoje, mas a gente fala dessa questão do valor da terra, por exemplo, que o André trouxe, né? Até coloquei o link de uma matéria que saiu hoje no Valor sobre isso. Enfim, questão de até que ponto a legislação fundiária de fato está alinhada com o combate ao desmatamento, como eu falei aqui hoje, né? E acho que vai ter várias informações aí, a gente está aqui à disposição para conversar mais. E eu acho que é realmente levantar essa necessidade, né, de que esses PLs sejam extremamente debatidos. Assim. Eu, particularmente, para mim, nenhum deles serve. Vou ser bem sincera, já falei isso várias vezes. Eu acho que se a gente quer alinhar a legislação fundiária com o combate ao desmatamento, a lógica é totalmente diferente. A gente vai ter que partir do zero, vai ter que pegar do zero e montar um PL que tire esses incentivos que eu falei aqui hoje. Eu acho que o que está aí realmente não está nessa direção. Ele pode servir a outros interesses, mas não a combater desmatamento. Então, por isso que eu acho que é importante, sim, esse tipo de iniciativa, e agradecer mais uma vez, Chico, aqui à disposição. Obrigada. Gratíssimo, Brenda. Muito importante a tua participação aqui, trazendo não só a visão jurídica e técnica, mas também a visão de quem tem acompanhado o tema na Amazônia, que é um dos espaços uma das regiões mais afetadas, né, pelo desafio da regularização fundiária. Professor Rajão, suas considerações aí. Também muito obrigado, né, pelo convite, foi muito rico aí, né, todos os comentários e o debate, né. Eu acho que o que é essencial é a gente conseguir, de fato, sair da dimensão das fake news, né? Porque é difícil classificar de outra forma a forma com que esse assunto está sendo tratado por grande parte das lideranças, né? da própria, né, Frente Parlamentar da Agropecuária e outras, né? Apresentando o gato por lebre. Né? Então, a gente precisa realmente chamar, né, esses atores e falar, olha, gente, vamos tratar objetivamente o que é, em vez de pretender o que não é, né? Eu acho que são realmente uma questão de retitude e de debate no espaço público, né? E tem vários atores disponíveis para poder fazer isso, né? Assim, eu até tive uma experiência boa, né, por exemplo, com o próprio deputado Zé Silva, né, que ele estava atento às considerações técnicas levantadas, né? A diferença, por exemplo, entre a MP 910 e o PL 26, né, 66, uma diferença, 2366, uma diferença muito grande, né? Isso veio de um debate técnico dele, ouvindo os resultados, ele vendo as análises, ou seja, é possível sim sensibilizar, né, diferentes pessoas, é isso que a gente está buscando, né, para poder, de fato, discutir no concreto as questões, ver os diferentes trade-offs, né? Eu acho que negociação
ela faz parte do processo político, mas toda negociação precisa ser feita em base factual e com honestidade intelectual. Eu acho que esse é o ponto básico que nós estamos precisando, de certa forma, permear todo o Congresso Nacional para poder avançar e realmente resolver o problema, realmente avançar com relação ao problema, em vez de criar uma nova lei que vai aumentar o problema, né? Que é o que nós estamos caminhando, por exemplo, né, nos últimos dias aí, vendo as movimentações dentro do Congresso Nacional.